Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Na lição dos jovens, a prova da vossa fé, nós estamos chegando à penúltima lição, que é a lição de número 13, e esta lição tem por título Fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Iremos falar sobre o inferno e temos um propósito especial. O inferno, ele será para sempre ou será apenas uma condenação por um tempo determinado e logo essas pessoas deixarão de ser atormentados? Então quero convidar você para ficar conosco até o finalzinho. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal 100% nordestino, paraibano e campinense. Em resumo, nesta lição, nós continuaremos abordando a lição da Escola Bíblica Dominical da maneira que nós temos feito, que é uma exegese do texto bíblico, depois uma análise dos tópicos da lição desta semana, para, sim, ver a coerência bíblica e teológica desta lição. Semelhante à lição dos adultos, essa penúltima lição também só tem dois tópicos: a morte eterna e o juízo divino para os ímpios. É uma lição séria, é uma lição que é necessário falar sobre ela, é uma lição consideravelmente fácil de compreender e também fácil de ensinar. O texto bíblico está em Mateus, no capítulo de número 25, dos versículos 29 ao 34, depois pula para o versículo 46. E o primeiro versículo, que é o versículo 29, diz: Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Esse texto fala do princípio da responsabilidade daquilo que Deus nos deu, a fim de nós multiplicarmos para o seu reino. Deus não brinca de obra de Deus. O plano da salvação é algo glorioso, precisa ser executado pelos seus servos, cumprindo o papel como sal e luz deste mundo de pregar o evangelho. Você pode conferir em Ezequiel, capítulo de número 33, o verdadeiro papel do profeta, do atalaia, que é avisar o juízo que está vindo, para que aquele quer se converta ou não, tenha ouvido a mensagem do profeta, e aí sim se cumpriu o papel do pregador e da igreja, que é testemunhar a todas as gentes da mensagem de Cristo, de que ele voltará como juízo. Lá em Lucas, capítulo de número 15, Jesus Cristo diz sobre a sua volta: quando o Filho do Homem vier, porventura haverá fé sobre a terra? Ele fala de fidelidade. Ele está falando em especial para os seus próprios servos. Será que haverá servos fiéis que eu achar fazendo assim, fazendo a obra de Deus conforme deve ser feito? Então nós precisamos meditar de forma séria nesta lição e nesse versículo primeiro, que é o versículo 29 em especial, que aquele que recebeu de Deus, mas não fez conforme a vontade de Deus, será tirado o benefício que ele poderia receber daquilo que deveria ter feito, mas não fez. Então o Senhor irá julgar todas as obras. E Pedro diz: se o juízo começa primeiro pela igreja, então o que será daqueles que se perdem, daqueles que não têm salvação? O versículo 30 diz: lançai, pois, o servo inútil, que, segundo o versículo 29, até o que tinha foi tirado. Então, lança o servo inútil nas trevas exteriores, que faz menção àquilo que está fora da festa. Não está com as vestes da núpcia, então vai ficar fora da casa, nas trevas exteriores, porque não há lâmpada. Mateus capítulo 25, não há lamparina, não há lâmpada para entrar na festa, então ele vai ficar fora. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Fala de ira, raiva, incômodo por não ter entrado na festa, porque não conservou o azeite consigo, logo não tinha luz para poder achar o caminho para entrar na festa. Então, nesta lição, você primeiramente lê a parábola das 10 virgens e todas as outras parábolas que vêm após para compreender o que Jesus está falando aqui. No versículo 31 ele diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Veja que versículo bem interessante.
Ele diz que o Filho do Homem, quando ele vier com a sua glória, em sua glória, todos os santos anjos vão vir com ele, então se assentará no trono da sua glória. Como é que pode Jesus Cristo vir para sentar no trono se o trono de Deus é lá em cima? Você já parou para pensar sobre isso? O que ele de fato está falando, porque os textos falam de um contexto para Israel, as 10 virgens, as parábolas. O Senhor, em Mateus, está mostrando para os judeus de que Jesus é o cumprimento da palavra e que ele trará recompensa para os que forem fiéis e também para os que forem infiéis. Então, provavelmente, ele está falando aqui do cumprimento das promessas feitas a Abraão e a Davi em Israel no milênio, o período de 1000 anos, depois dos juízos aqui na terra, no final da grande tribulação. Esse período será implantado e o Senhor regerá as nações da cidade de Jerusalém, cumprindo todas as promessas feitas a Israel. Quero dar uma dica aqui a você, amado professor de escola bíblica dominical dos jovens. Esses assuntos da volta de Cristo, assuntos escatológicos, você pode encontrar diversos vídeos que servirão de subsídio para você no nosso canal principal chamado Bíblia de Fato. Então você digita Parábola das 10 Virgens, Bíblia de Fato, Volta do Senhor Jesus Cristo, Bíblia de Fato. Aqui no YouTube você verá vários vídeos como subsídio para a sua aula. Vamos continuar aqui no versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele apartará aqueles que não lhe servem, as outras nações que não se submeteram, e ele juntará as suas ovelhas, a nação chamada igreja, que tem como reunião judeus e gentios, povos de toda tribo, língua e nação, como diz lá em Apocalipse capítulo 5, como salvos para adentrar no cumprimento das promessas feitas a Israel no milênio. Então haverá Israel, mas salva em Cristo, ou seja, como a igreja, e terá o cumprimento para cumprir as profecias de todas as promessas feitas a Israel, mas o povo de Deus estará todo mundo junto nesse período. Versículo 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Nós temos um vídeo em especial no nosso canal Bíblia de Fato, que é o significado de direita e esquerda nas Sagradas Escrituras. Procura esse vídeo lá, que ele está muito interessante. Procura esse vídeo aí, o significado de direita e esquerda na Bíblia. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Os bodes e as ovelhas. Os bodes irão para o tormento eterno e as ovelhas irão para a vida eterna. Ou seja, tudo o que é benefício para o seu povo já está preparado, já foi preparar o lugar, e antes mesmo do novo céu e da nova terra e do local definitivo, nós passaremos por alguns outros locais após o arrebatamento da igreja, que é a primeira ação que compreende as últimas ações até os juízos e o milênio. Nós passaremos pelo encontro com o Senhor nos ares, nós passaremos pelo bema, ou o tribunal das nossas obras, o tribunal de Cristo, nós passaremos pelas bodas, ou a festa que acontecerá no céu, nós voltaremos com o Senhor, e junto com aqueles que no período tribulacional se entregaram ao Senhor, formaremos o povo de Deus, as ovelhas, que ouvirão: Vinde benditos. Porém, as outras nações que não temeram ao Senhor serão os bodes que serão lançados nas trevas exteriores. Agora nós passaremos à análise dos dois tópicos da nossa lição, então não sai daí, permanece conosco até o final. Nós estamos estudando sobre fé para crer na realidade do sofrimento eterno, de que haverá um lugar onde aqueles que não entregarem a sua vida ao Senhor serão lançados no fim, nos últimos juízos, antes do novo céu e da nova terra. A lição é dividida em dois tópicos. O primeiro tópico, a morte eterna. E ele começa já citando o texto do texto bíblico, que é Mateus 25, 46, quando diz: Irão estes, que são os justos, ou melhor, os ímpios, para o tormento eterno,
mas os justos para a vida eterna. E ele traz que esse lugar, segundo Mateus 25:41, foi preparado pelo Senhor para o diabo e seus anjos. Você não verá em nenhuma parte o ânimo de Deus ou a inclinação de Deus de preparar um juízo eterno para os homens. Por quê? Porque, segundo 1 Timóteo 2:4, a vontade do Senhor é que todos os homens se salvem. E como eu falei já da função do atalaia e do profeta de Ezequiel 33, o profeta prega e faz o apelo para as pessoas entregarem a sua vida ao Senhor. O Espírito Santo convence essa pessoa. E quando ela é convencida, com o coração crê e com a sua boca confessa, ela recebe o Espírito Santo, é selada com o Espírito, segundo Efésios 1, 13 e 14, e agora entra no processo de santificação progressiva. Ela está santa de forma posicional, agora santificação progressiva, que faz com que a vida salvífica, a vida de salvação, seja conservada. Então, essa obediência, segundo Hebreus 5:9, faz com que a salvação seja conservada até o final, quando do arrebatamento nossas obras são julgadas, nós entramos nas bodas do Cordeiro. Então, o lugar de tormento eterno não foi preparado para nos lançar, mas o próprio Deus, e nós sabemos que milhares de pessoas, de seres humanos, serão lançados no lugar que o Senhor preparou para o diabo e os seus anjos, conforme Mateus 25:41, que o comentarista o chama de lugar inferior. Lembra do texto de Provérbio que diz que o céu está para cima, mas o inferno está para baixo? E por isso muitas pessoas têm a alusão de que debaixo deste planeta Terra está o inferno, de que a entrada do inferno seria alguma caverna, algum vulcão ou as profundezas do mar. Mas não é bem assim. É lugar inferior, porque é o lugar daqueles que negaram ao Senhor. É lugar de prisões, é lugar de escuridão, é lugar do escravo do pecado está. E muitos termos do grego e também do hebraico, mas do grego em especial, são usados para esse local de tormento. A palavra Sheol, que é usada tanto para sepultura debaixo da terra, por isso a alusão inferior, como também para o tormento eterno ou lugar espiritual dos ímpios. As outras palavras são o Hades, Ge-Inon, o Hades grego, e Ge-Inon, ou Vale de Inon, que vem do hebraico também, que faz referência a um local ou a um vale da terra de Israel, da cidade de Jerusalém, onde era lançado os dejetos, os lixos, e onde o fogo sempre queimava por causa desses lixos no tempo do Senhor, mas no Antigo Testamento queimava constantemente para sacrifícios espirituais, sacrifícios de idolatria para o deus Moloque. As outras palavras são Tártaro, Geena e também lago de fogo ou lago de fogo e enxofre, ou lago que arde em fogo e enxofre. Mas a palavra Hades tem algo curioso que nós temos que ter muito cuidado. Porque quando nós falamos em Hades, nós lembramos da cultura greco-romana e dos deuses do Olimpo, o deus do submundo, que também é chamado de Hades, o nome dado também ao lugar dos mortos. E por causa disso, de Hades ser o lugar dos mortos, muitos na Bíblia Sagrada têm interpretado que todos os mortos iriam para o Hades, mas quando Cristo morreu, agora isso foi separado. Isso não é uma verdade bíblica, isso é uma influência da cultura greco-romana. O lugar dos ímpios será o Hades, mas o lugar dos justos será o paraíso, chamado também no Novo Testamento de o seio de Abraão. O novo céu e a nova terra, local definitivo, a nova Jerusalém, a cidade santa que descerá do céu sobre a nova terra. Então, o Hades, ele é o local semelhante ao Sheol, que é o local inferior, o inferno, o local onde será lançado os ímpios. Só que esse mesmo local, ele é o local intermediário. E nós temos aqui no nosso canal Bíblia de Fato o significado do lugar intermediário. Qual o significado do lugar intermediário? Pesquisa aí no nosso canal principal, Bíblia de Fato, você terá um vídeo completo com todo o contexto bíblico sobre o local intermediário que vem antes do local definido. Vamos lá. O local definitivo dos ímpios é o lago de fogo e enxofre. Esse é o local definitivo dos ímpios. E antes do local definitivo dos ímpios, que é o lago de fogo e enxofre, nós temos o inferno, que é a antessala ou local intermediário, provisório,
até o dia dos juízos. No caso dos ímpios, o juízo final. Em Apocalipse 20, versículo 14, diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Veja como o inferno é inferior ao lago de fogo. Até o próprio inferno, ou seja, aquele lugar que contém os ímpios, será lançado lá. Essa referência é simplesmente fazendo uma referência para que aqueles que estão agora no inferno, eles irão para o lago de fogo e enxofre. É simplesmente isso. Ou seja, eles serão ressuscitados, mas com corpo ignominioso, diz a Bíblia, ou seja, um corpo para a vergonha, não para a glória eterna, e serão lançados no local definitivo chamado de Lago de Fogo. O local intermediário dos salvos é chamado de Paraíso ou Seio de Abraão, e o local definitivo é a Nova Jerusalém. Acredito que deu para você compreender até aí. A lição ainda no primeiro tópico diz a frase do versículo 41 que Jesus diz em Mateus 25, no versículo 41. Apartai-vos de mim, malditos. Totalmente o contrário de bem-aventurados e benditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Quem é maldito? Quem é amaldiçoado? Todo aquele que não tem o Espírito Santo. Todo aquele que não aceitou Jesus, ele vive em condenação. Veja que o próprio Jesus, em João 3, diz que já está condenado. Então, aquele que não entregou a sua vida ao Senhor, ele está em constante condenação. A própria Epístola aos Hebreus lembra que existe sobre ele como que uma sensação de juízo o tempo todo sobre a sua cabeça, como se tivesse uma grande pedra prestes a cair sobre a sua cabeça. Essa é a sensação de quem não tem o Senhor, não tem rumo na vida, não tem caminho e nem direção espiritual. Mas aqueles que se entregam ao Senhor se entregam ao caminho, à verdade e à vida. Jesus é a luz da vida. Então, quando se entrega ao Senhor Jesus Cristo, você sai da posição das trevas. E aí onde Paulo diz que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porém, quem não tem o Senhor, segundo as suas atitudes e escolhas, depois de ser convencido pelo Espírito Santo, será lançado no inferno para todo sempre. E nós veremos isso nessa aula que é eterno. O lago de fogo e enxofre e o tormento ele é eterno. O comentarista diz que nossas atitudes e escolhas no presente vão determinar o nosso destino. Existe uma frase que está no filme O Gladiador, dita por Maximus, que é: o que fazemos nesta vida ecoa na eternidade. Ele diz isso antes deles entrarem na Primeira Guerra, nas primeiras cenas do vídeo, porque muitos morrerão. Então eles estão trabalhando para a paz, segundo o texto, do filme, mas também segundo a história romana de procurar a Pax Romana. Porém, nós, aqui que estamos sobre a face da terra, no sentido espiritual, o que fazemos nesta vida ecoa na eternidade, porque se aceitamos ao Senhor e permanecemos com Ele e não negamos diante dos homens, ecoará na eternidade a nossa salvação. Porém, se não nos entregamos ao Senhor, se vivemos uma vida de prática de pecado e desprezamos a verdade divina, não haverá um outro caminho, nem um outro lugar, a não ser o fogo eterno que arderá para todo o sempre. Deus, ele é justo. Salmo de número 9 e versículo 17, ou verso 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Também no Salmo de número 7, os versículos 11 a 13, é um texto que nós precisamos ler na aula para os irmãos. Deus é um justo juiz, ou é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais. E porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. No tópico de número 2, ele fala sobre o Deus que livra os seus servos da corrupção. Para que Deus nos livre da corrupção, segundo Miqueias 2:10, o texto diz: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói grandemente.
Então, o crente tem que estar, como Tito falou, fugir da corrupção do mundo e praticar a justiça, praticar a verdadeira religião, que é ajudar os necessitados. Ser santo nesta vida. Depois, ele cita o Salmo de número 1, dizendo que os ímpios não vão subsistir no dia do juízo, nem os pecadores na condenação. Então, Deus já tem reservado para todo sempre a condenação daqueles que desprezaram a sua oferta de salvação. Ele cita Ezequiel 18:20, que já ali no Antigo Testamento dizia que toda alma que pecar, essa morrerá. Então é bem evidente nas Sagradas Escrituras que Deus está preparado para punir com toda a sua cólera, com toda a sua justiça e a sua ira aqueles que desprezarem a sua mensagem. Paulo, em Romanos 6:23, diz que a condenação do pecado é o juízo eterno de Deus. Então Deus tem preparado a separação da sua presença destas pessoas que não se entregaram ao Senhor. Diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então eles já estão destituídos e Deus os deseja salvar. Em Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato, falando para uma igreja que apostatou. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Está falando para a igreja que apostata da fé pelas riquezas, pelos bens, deixa de temer a Deus e de fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Sem dúvida alguma, biblicamente falando, o fogo ele é eterno. Mateus capítulo 25:41 fala sobre isso. O fogo é eterno. E também, segundo Marcos 9:44, citando os textos lá de Isaías 66, diz que onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Ou seja, quando se acha que o fogo vai diminuir, aumenta mais ainda. É um sentimento de sempre estar sendo devorado e destruído por vermes, por bichos. Esse será, não temos nem como imaginar o sofrimento do fogo eterno. E há outros textos, como por exemplo Apocalipse 21:8, né, que cita também que o lago ele arde com fogo e enxofre, esse lago eterno. Também Apocalipse 9:2 fala de poço do abismo, um lugar de choro e ranger de dentes, Mateus capítulo 8, versículo 12, fogo inextinguível que não se apaga. Você pode conferir isso em Lucas capítulo 3, versículo 17, fornalha acesa, Mateus 13:42, a fumaça do seu tormento pelos séculos dos séculos não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, Apocalipse 14:11. Veja um dos textos mais impressionantes, depois de Lucas 3:17, Apocalipse 14:11, que é um fogo, um tormento, pelos séculos dos séculos, não cessa nem de dia e nem de noite. É uma lição de uma realidade que não se pode fugir, que é preciso falar. E que você, meu amado professor de jovens, falará para esses, mas não colocará uma carga que não existe dentro da Bíblia Sagrada para aqueles que irão e que serão condenados ao inferno. Quem tem Jesus Cristo está salvo nele. Quem permanece em Jesus Cristo está salvo nele e herdará as mansões celestiais. Então eu aproveito nesta lição, se houver alguém que está nos assistindo que ainda não aceitou o Senhor, que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, aqui no vídeo você digita aí: eu quero aceitar Jesus. Ou seja, eu quero estar livre desse fogo eterno. Mas não apenas por causa disso, mas por conta de onde nós estaremos e com quem nós estaremos para todo sempre com o Senhor, porque a Ele pertence toda honra e glória e poder por essa maravilhosa obra da salvação. Aplique esta lição para os seus alunos, mas também na sua família e no seu trabalho, sobre a realidade do fogo eterno, de que esse fogo ele é inextinguível e ele queimará pelos séculos dos séculos, sem descanso de dia e de noite. Deus abençoe grandemente a sua vida. Na próxima semana, nós estaremos reunidos na última lição, fé para crer no fim da história e na condenação eterna. Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima, se Deus assim nos permitir.